A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje, dia 5 de dezembro de 2023, terça-feira. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. A Casa Espírita Maria de Nazaré fica aberta de segunda a sexta-feira, de 13h30 às 16 horas, com o bazar. Então, prestigie o nosso bazar. Recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, mais uma vez reunidos, falando de Jesus. Então, com isso, vamos ao programa. Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre os pobres buscam o Senhor. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801 2675. Temos também o WhatsApp 999 38 7699 e o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Hoje eu acordei preenchida de alegria. Sinto satisfação da tua presença. O meu espírito te exalta. Toca-me uma vibração que não posso descrever, que me fez ver o mundo com a doçura e paz. Este maravilhoso estado de alma abre-me entendimento sobre a grandeza interior das outras pessoas. Enxergo-as na importância e nas infinitas potencialidades que têm para alcançarem um grau elevado de sabedoria e amor. São meus irmãos e minhas irmãs que merecem a minha atenção e o meu cuidado. Tomado por essa alegria, venho dizer-te, Senhor, que sou profundamente agradecida ao teu poder que me fez como sou. Agradeço a todas as coisas passadas e ao meu futuro, que presinto será de alegria, entendimento e paz. Submeto-me satisfeita à tua vontade, como a voz que me fala na consciência. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre os pobres buscam o Senhor. Não se notava nos ricos a mesma sensibilidade dos pobres. Aqueles não precisavam de Jesus nem de Deus, pois se bastavam a si mesmos. Depositavam sua confiança nos bens que possuíam. Não tinham tempo para perceber a ação amorosa de Deus em benefício da humanidade. Sendo assim, a pessoa de Jesus e sua ação traumatúrgica não representava para eles. Quiçá o tomasse por um milagreiro qualquer. Enquanto os pobres encontravam e reconheciam o Senhor, os ricos, em sua insensatez, ficavam à margem da ação de Deus e da história humana. A autêntica dedicação a Jesus, Senhor Jesus, dá-me a simplicidade e a sensibilidade dos pobres para reconhecer-te como mediador do amor do Pai pela humanidade. Sim, mediador, porque Jesus é um intermediário junto ao Pai. Aquele que diz que só iríamos a Deus através dele, né? A autêntica adesão a Jesus
é a profissão de fé, em sua condição de enviado do Pai. Encontra sua verdadeira expressão na vida do discípulo e não apenas em suas muitas palavras. Estas, ainda que belas, nem sempre manifestam uma vida vivida segundo o querer de Jesus e a proposta do reino por ele proclamada. Então Jesus não só falava, mas acima de tudo exemplificava. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ele mesmo denunciou na vida dos discípulos o descompasso entre falar e viver. Gritar Senhor, Senhor não garante a entrada no reino dos céus. Somente entrará neste reino quem se esforça para fazer a vontade do Pai, conforme ele mesmo nos ensinou. Daqui decorrem 2 tipos de atitudes possíveis aos discípulos de Jesus. A primeira consiste em ouvir a palavra de Deus e praticá-la com sinceridade. Os percalços da vida encarregar-se-ão de verificar a solidez e a profundidade da fé do discípulo. Quem sair ileso das perseguições, dificuldades e provações, mantendo-se fiel a Jesus, terá dado prova de consistência de sua fé e de sua adesão ao reino. A segunda atitude consiste em professar-se discípulo do reino, mas sem o empenho de viver em conformidade com a fé professada. A superficialidade dessa adesão ao reino revelar-se-á assim que surgir a primeira crise por causa da fé. Só o discípulo fiel, alicerçado sua vida na vontade do Pai, supera incólume as provações da fé. Sim, as provações muitas vezes são duras, difíceis, às vezes por longo tempo, mas somente o discípulo fiel, aquele que acredita realmente e que tem uma fé sólida, esse sim vai superar todo e qualquer obstáculo. Senhor Jesus, que eu seja bastante prudente para colocar em prática tuas palavras e assim não sucumbir quando minha fé for provada. Muitas vezes a fé pode ser provada para todos, né? A cura dos cegos pode ser considerada sob 2 aspectos. No aspecto físico, a recuperação da vista representou para eles o descortinar de uma perspectiva nova de existência, para além da exclusão e do estigma social de serem tidos como punidos por Deus por causa de pecados próprios ou alheios. Essa é uma concepção utilizada no judaísmo e que algumas ramificações do cristianismo ainda continuam acreditando que é um castigo de Deus, né? O filho nascer assim por erro dele ou ou dos pais, como se os pais pudessem ser responsáveis por um espírito que acaba de sair das mãos do Criador. Realizar isso já seria um gesto espetacular de Jesus. Entretanto, aconteceu também uma outra transformação na vida daqueles homens. Esta libertação possibilitou-lhes reconhecer Jesus como Filho de Deus, como filho de Davi, ou seja, o Messias esperado, e os levou a recorrer a ele na certeza de serem curados. O pedido desses 2 cegos foi aceito, porque acreditaram em Jesus e em seu poder. E além de tudo, meus irmãos, é bom salientar que eles eram também merecedores da cura. Só é possível reconhecer o Senhor na medida em que a cegueira é superada. Isto acontece quando o discípulo recorre ao Mestre e, uma vez curado da cegueira espiritual, torna-se capaz de perceber sua condição messiânica sem se deter nas aparências exteriores. Ademais, consegue confessá-lo como a presença da misericórdia divina na história humana e a concretização da esperança do povo. Como os 2 cegos, o discípulo deve sempre suplicar ao Senhor para ser curado de uma cegueira espiritual. Senhor Jesus, liberta-me da cegueira que me impede de recorrer a Ti com a presença da misericórdia de Deus em minha vida. Então nós devemos sempre pedir a Deus essa misericórdia, né? Quando estamos, às vezes, cegos para as coisas espirituais. A presença de Jesus na história humana reacendeu a esperança no coração do povo, esmagado pela doença e relegado à própria sorte por ter sido abandonado pelos líderes da nação. O anúncio da chegada do reino representou uma mudança significativa na vida desta gente.
A cura das doenças revelada a abundância de vida compartilhada por Deus com a humanidade sofredora. Sim, além de todas as dificuldades enfrentadas naquela época, a falta de recursos, né? A falta, por exemplo, de iluminação à noite, era com velas, enfim, com aquelas lamparinas, com muitas dificuldades, as estradas pedregosas, ou se andava a pé, a grande maioria, a cavalo, camelo, meio de transporte deficitário. E imagina então a saúde. Os médicos daquela época eram muito atrasados, né? A medicina muitíssimo atrasada. Então, quando Jesus faz curas, né, para eles aquilo era espetacular, né? Porque de onde ele tirou esses medicamentos, como ele conseguiu fazer isso. Então, o propósito de Jesus foi um ferrenho aliado do povo, com o qual se fazia solidário. A missão dos discípulos consistiria em ampliar o raio dessa solidariedade, estendendo-a a todos os pobres do mundo. Sim, quantos discípulos depois, evangelistas, apóstolos, que foram pregar o evangelho em outros países. Como Jesus, eles deveriam proclamar a chegada do reino e até revelar sua presença com a expulsão dos espíritos impuros e a cura das doenças e enfermidades. Sim, todos eles foram ensinados a isso. E de pregar o evangelho a todas as nações, né? Ressuscitai os mortos, curai os enfermos. Ou seja, a presença dos discípulos junto ao povo sofredor deveria tão somente levá-lo a desfrutar dos bens do reino de Deus. Nada mais. Portanto, os discípulos foram chamados a ser sinais da presença do reino de Deus, a exemplo de Jesus, onde quer que estiverem. O reino se faria presente por meio deles, com muitas dificuldades, obviamente. O próprio Cristo disse que lançaria as suas ovelhas, né, ao meio dos lobos vorazes. Pediu a Deus que os auxiliasse, mas não que os tireis do mundo, ou seja, temos que enfrentar os nossos desafios. Senhor Jesus, que eu tenha sempre em mente minha missão de ser presença do reino e onde quer que esteja, possa eu ser portador dos bens divinos. O meu mensageiro. A vinda de Jesus foi devidamente preparada pela pregação e pelo testemunho de João Batista. Aliás, 7 séculos antes, já por Isaías foi prevista a vinda dele, né? E foi sempre preparada por todos aqueles mensageiros. E aí chegou a vez de João Batista, de preparar o caminho para Jesus. O batismo de conversão para o perdão dos pecados, anunciado pelo precursor, predispunha o coração das pessoas para a proposta do reino que Jesus iria anunciar. A figura, os costumes austeros do Batista constituíam um questionamento contínuo para quem buscava algo melhor e se dispunha a acolher o Messias que estava para vir. Então o precursor tinha consciência de ser um simples mensageiro, de quem era mais forte do que ele e cuja grandeza tornava-o indigno até mesmo de desatar-lhes as sandálias. A humildade de João Batista, reconhecendo que ele anunciava um que era maior do que ele, o Messias. Tinha consciência da provisoriedade da sua missão. O batismo com água que ele ministrava seria substituído pelo batismo com o Espírito Santo, que seria conferido pelo Messias vindouro. Sua pessoa, pois, estava fadada a cair no esquecimento. Contudo, Batista não se sentia diminuído no exercício da missão que lhe fora confiada. Preparar os caminhos do Senhor era a sua tarefa, e aplicava-se a ele perfeitamente o texto em que o profeta se referiria ao mensageiro enviado por Deus para preparar o caminho do povo, de volta do exílio babilônico. Tratava-se agora de preparar o povo para entrar no reino que seria instaurado por Jesus. O desempenho do Batista foi exemplar. Jesus podia caminhar seguro nos caminhos preparados por ele. Então, olha só que lição importante para nós. A gente tem que ter humildade. Nós nunca poderemos achar que somos melhores do que os outros. Cada um tem a sua missão. A missão de João Batista foi anunciar Jesus, Então, o mestre, aquele que viria trazer os ensinamentos, aquele que trouxe para nós uma cartilha de amor,
que se nós seguirmos, nós seremos vitoriosos na nossa reencarnação, né? Temos muitos defeitos a corrigir, mas se a gente não começar a se preocupar em melhorar, nós não vamos aproveitar a reencarnação. Não interessa que a gente faça grandes feitos, interessa que a cada momento em que se apresenta a oportunidade de nós crescermos espiritualmente, nós vamos aproveitar. Então, isso é uma grande lição da humildade que a gente tem que aprender. Nós, por exemplo, dentro de um centro espírita, não existe dono do centro espírita, não existe aquele que vai mandar mais que os outros. Nós temos que ter o consenso de que todos somos irmãos, fazemos parte da mesma família universal. Então, o que cabe a um vai caber a outro fazer. Então, a gente tem que entender a importância da humildade, de fazer aquilo que está dentro das nossas possibilidades e não deixar passar em branco. Qual a possibilidade que eu tenho? Eu estou, por exemplo, num centro espírita. Eu posso pegar uma vassoura e vou varrer, vou limpar, vou ajeitar as cadeiras, vou colocar água fluidificada, vou receber os irmãos. Todos têm uma tarefa por igual. Não existe aquele que é melhor ou inferior ao outro. A mesma coisa no nosso trabalho. Esse exemplo de humildade de João Batista é o que tem que estar bem vivo em nós. Estejamos aonde estejamos, nós não somos melhores que ninguém. Nós temos o nosso papel e vamos cumpri-lo da melhor forma possível. Porque a cada um de nós tem uma missão a cumprir. Então tem gente que deixa de fazer as mínimas coisas porque acha que é pouco. Mas é isso que às vezes a gente tem que fazer. Uma vez eu me lembro que estava fazendo uma palestra falando das grandes mulheres do espiritismo, e aí uma senhora virou para mim e falou assim: e eu, que sou uma simples dona de casa? Eu falei: simples dona de casa? Não. Você empenha seu papel dentro da sua casa, que é um papel primordial. Aí eu brinquei com ela assim: você não sabe o que você foi em outra vida? Você não sabe se em outra vida você foi uma pessoa que estava projetada na sociedade, que você tinha glamour, que você vivia sendo paparicada, que você vivia na mídia e deixava de lado a sua família porque você estava empolgada naquilo que você aparentava para a sociedade. E você talvez tenha vindo corrigir, né, nessa reencarnação e pedir para ser uma dona de casa. Não é uma simples dona de casa. Uma dona de casa, ela vai desempenhar um papel importantíssimo, porque ela tem que cuidar da casa, do bem-estar de todos, da família, dos filhos, do marido. É uma missão muito importante. Então, a gente não pode valorizar fulano é médico, e daí? Ele estudou, teve possibilidade. Eu não tive possibilidade, mas eu tenho possibilidade de estudar por minha conta. Aí eu posso pegar o exemplo da Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Em que eu tenho falado muito por aí sobre ela, que ela se tornou autodidata. Ela estudava e não tinha dinheiro para comprar livro. Ela pegava os livros, copiava no papel manilha, aquele papel que na minha época era assim escurinho, né? Embrulhava peixe, carne, pão, qualquer coisa. Ela limpava, fazia furos e costurava e copiava os livros de grandes autores para ela poder reler. Se tornou autodidata. Mas quantas pessoas que não têm estudo e têm grande sabedoria? Então não nos importa, nós queremos saber em que degrau da vida a gente está. A gente está aqui para crescer espiritualmente. Está aqui para vivenciar os ensinamentos de Jesus, aonde estivermos. Então, eu volto sempre a falar a importância de fazermos o que estamos fazendo, estudar. Pegar exemplos aqui como o João Batista, de humildade, que saibamos ser humildes, que saibamos da importância de que a gente é uma formiguinha, uma gota d'água, mas o oceano precisa dessa gota d'água. Então vamos fazer o nosso papel, estejamos onde estejamos, na casa, na nossa casa, no trabalho, entre amigos, no centro espírita, ou outro templo espiritual qualquer. Saibamos que nós temos valor, porque Deus nos olha por igual. Eu já costumo dizer que Deus
nos olha como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá. Vimos coisas maravilhosas. A vinda de Jesus foi recebida de diferentes modos pelas pessoas. Os fariseus e os mestres da lei suspeitavam de tudo que ele fazia, né? Então, eles ficavam com o pé atrás. Mesmo porque ele batia contra as ideias deles, né? Perdoar os pecados parecia de uma blasfêmia, pois no entender deles isto era prerrogativa de Deus. Igualmente o dom de curar, Jesus, porém, não se deixava intimidar por eles. Embora os deixasse escandalizados, não se omitia de perdoar os pecados e de curar. Essa é a missão dele. E aí, outra lição que a gente pode tirar aqui. Eu vou deixar de fazer as coisas porque alguém vai reparar, porque alguém vai falar, aquela fulana aí, ela está toda hora ajudando as pessoas, né? Eu me lembro da minha mãe, ajudava muitas pessoas, a gente não tinha muitas condições, mas tudo que ela podia, ela fazia. Aí rotulava minha mãe de irmã Paula, porque ela vivia, né, se dedicando a isso. E ela nunca se deixou abater por título, ela continuou fazendo aquilo que o coração dela pedia. Então, nosso coração tem que pedir isso. Saber perdoar, saber ajudar na medida do possível, né? Tudo aquilo que a gente pode fazer. Está ao nosso alcance. Porque às vezes está no nosso alcance e você vai deixar de fazer o bem por qualquer outra questão. Vai deixar para depois, e se depois pode não acontecer, né? Eu lembro de uma história de dois amigos fechando um centro espírita, e um deles pediu assim ajuda. Eu estou tão angustiado, precisava conversar com você. O outro, mas eu estou muito cansado, não vai dar, mas por favor, é só uns minutinhos. Não dá. Vai descansar, eu vou descansar, amanhã cedo eu te ligo. E assim fez. Aí de manhã cedo, muito cedo, ele ligou para a casa do amigo. E a esposa atendeu e disse, não posso chamá-lo porque ele se suicidou. Então isso é uma grande lição para nós. Nós vamos fazer as coisas que estão no nosso poder naquele momento. E aí está Jesus nos mostrando que ele não se importava do que os outros iam pensar. Ele veio para isso, para nos ensinar, para curar, para nos mostrar a importância do perdão. Pelo contrário, o povo sofredor acolhia Jesus com entusiasmo por reconhecer em sua ação a presença de Deus. A cena do paralítico introduzido na casa pelo buraco aberto no telhado revela a fé em Jesus que animava o povo. E esta fé foi tamanha que Jesus curou o paralítico sem que o milagre fosse solicitado. Jesus sabia o que era necessário e ele sabe o que é necessário para nós. Na atitude do enfermo, o mestre pôde captar todas as suas carências e vir-lhe ao encontro. E a primeira necessidade daquele homem, na perspectiva de Jesus, consistia em ser perdoado dos seus pecados. Muito importante, né? Porque você entender que você tem que se perdoar e seguir adiante. Você tem que entender que você não é melhor do que ninguém. Então você vai estar afeito a erros, mas corrige esses erros na medida do possível, sem se questionar, sem se cobrar. A cura da paralisia era secundária em relação à deficiência espiritual. Daí ter vindo em segundo lugar. Em todo caso, o enfermo recebeu tudo quanto precisava para viver de maneira digna e voltou para casa totalmente refeito. O povo, especialmente quem se beneficiava da misericórdia de Jesus, reconhecia as maravilhas operadas por Deus e louvavam pelo que fazia por meio do seu Filho. Então, Jesus, é o que eu já falei, Jesus, ele não veio para curar paralíticos, fazer cegos enxergar. Ele usou disto para chamar a atenção do povo. E naquele momento em que ele fazia essas curas, ele trazia os ensinamentos. O mais importante são os ensinamentos. Por isso que a gente chama muita atenção que as pessoas, por exemplo, que frequentam o centro espírita, que às vezes só vêm para o passe, para perder o melhor. O melhor são os ensinamentos, porque eles te dão base para você pensar, repensar e refazer a sua vida, fazer a reforma íntima, se modificar para melhor. Então, os ensinamentos são a melhor parte que você possa fazer num culto espiritual. São os ensinamentos de Jesus. O passe é só, como muitos falam, uma chuveirada de energia que te faz bem, te faz. Mas se você mudar o pensamento dali 1 minuto, perdeu tempo. Então, é que a gente saiba valorizar todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe, colocar em prática para cumprir o nosso grande objetivo
de estarmos reencarnados, crescer espiritualmente para um dia chegar à angelitude, à perfeição relativa, porque perfeito é só Deus. Muito bem, Isa, bem explicada. No programa de amanhã nós vamos falar sobre ninguém deve se perder. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A chaga do egoísmo. A fila no estabelecimento bancário estava enorme. Poucos funcionários, muitos clientes. Dia de pagamento de compromissos vários motivava que o banco assim se apresentasse apinhado. Na sequência dos minutos, a fila aumentava e a impaciência tomava conta de alguns, enquanto outros buscavam a conversa descompromissada para aliviar a tensão da longa espera. Uma senhora distinta se aproxima do caixa. Afinal, chegara a sua vez. O jovem bancário solícito se dispõe a atendê-la. Ela coloca sua bolsa com absoluta calma sobre o balcão do caixa. Sem pressa, abre o zíper e com todo vagar busca dentro dela os carnês que deve pagar. Vira, revira e finalmente retira um bloqueto de cobrança e um carnê, apresentando-os ao funcionário. Enquanto ele soma, ela procura vagarosamente sempre o cartão a fim de efetuar o pagamento. Entrega-o ao rapaz que aguarda ansioso, verificando que a fila não para de se alongar. Ela ajeita os óculos para digitar a senha e, quando já tem nas mãos tudo quitado e autenticado, retorna o cartão ao caixa, pedindo que proceda a uma retirada. Ele se prontifica, executa a operação e, no momento que lhe passa o dinheiro, ela resolve alterar o valor, solicitando um tanto mais. As pessoas tudo observam, expressando impaciência, consultando o relógio. Finalmente, ela pega as notas e, com delicadeza, vai colocando na bolsa o carnê, o bloqueto, as notas, o cartão magnético, sem arredar 1 milímetro de frente ao caixa, impedindo a aproximação de outro cliente. A senhora prossegue no seu egoísmo, sem se importar com os outros, pensando somente em si mesma, como se fosse o único ser vivente no planeta. Mas esta forma de egoísmo não é a única. Outras existem, e quando se apresenta na inteligência, toma o aspecto de vaidade intelectual. Na ignorância, é a agressividade. Na pobreza, é a inveja que destrói. Na tristeza, é o isolamento. O egoísmo, onde se manifeste, usa as mais diversas máscaras. Como o joio que abafa o trigo, comparece igualmente nos corações que a luz já felicita, em forma de cólera e irritação, desânimo e secura. Se desejamos dar combate a esta praga, saibamos estender cada dia as nossas disposições de mais amplo serviço ao próximo, aprendendo a ceder de nós mesmos para o bem de todos. Você sabia que o egoísmo é a herança evidente de nossa antiga animalidade? E que é por este motivo que o vemos repontar em toda a extensão do mundo? E que a plenitude do amor somente pode ser alcançada com humildade e sacrifício? Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, clareia-nos o pensamento para que possamos, Senhor, absorver cada vez mais os seus ensinamentos, colocá-los a serviço do bem comum, auxiliando pessoas, instruindo-as, incentivando-as a buscar-te, Senhor. Pois tu mesmo dissestes: vinde a mim, todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então, Senhor, pedimos não só por nós, mas por todos aqueles que sofrem, a encontrar em seus braços amorosos a paz que somente tu pode nos dar. Em seu nome, Senhor, dessa pleiade de irmãos superiores que nos assistem, nós te rogamos mais uma vez,
o amparo espiritual para todos. Que assim seja, graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Agradecidos estamos por poder estar me vendo nesse momento especial de estudo, né? Pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Deus que traga paz para o nosso coração, para cada um de nós, para o Brasil, para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.